Por que as pessoas gostam tanto de ler histórias de Natal? Não gostam só de ler, gostam de ouvir também, de assistir. Filmes de Natal fazem muito sucesso habitualmente. E gostam de contar histórias de Natal também. Acredito que seja primeiramente pela identificação. Todo mundo, todos nós, temos uma história de Natal. História alegre, boa, de um lado, ou ruim, de outro lado. Pode acontecer de você ter na memória, guardar na memória, aquele presente que você queria ganhar e não conseguiu. E, mesmo assim, o Natal está presente na sua memória. E no passar dos anos, a gente vai acumulando essas histórias e quando a gente lê histórias de Natal, a gente se identifica. Ou não, porque tem pessoas que se colocam indiferentes a essa data, dependendo do perfil da pessoa, da identidade. Mas são casos, acredito que, de exceção. Na maior parte dos casos, as pessoas gostam do Natal, se identificam com ele e comemoram o Natal, cada um de uma forma, cada um com as suas possibilidades. E uma delas, uma forma de comemorar o Natal, é lendo histórias de Natal. Eu gostaria primeiro de me identificar. Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor deste romance aqui, O Ódio Solto no Pasto, que eu tenho divulgado há 2 anos, publicado em 2022, vencedor do Prêmio Sorocaba de Literatura. E as pessoas têm gostado muito, pelo menos os retornos que eu tenho recebido são de aprovação. Voltando ao tema do Natal. Existe um conto que eu perdi as vezes de quanto li essa história. Missa do Galo, do Machado de Assis. Está em Páginas Recolhidas, um dos volumes de contos dele. Essa história conta um fato ocorrido numa noite em que um adolescente de 17 anos está numa casa e ele tem uma conversa com uma mulher de 30 anos, uma conversa aparentemente normal, natural, mas nas entrelinhas há algo mais. Há uma atração não dita, não descrita, mas percebida por quem lê. E essa atração prenuncia um afeto que não se completa, mas ficou de tal forma marcado na memória e na sensibilidade do protagonista que ele, muito tempo depois, recorda aquela noite como um momento marcante da sua vida. Tanto é que ele traduz aquele momento numa bela história, num dos melhores contos de Natal que eu conheço. Outra história de Natal, esta, Natal na Barca, da Lígia Fagundes Telles, está neste volume, Antes do Baile Verde. É uma história que conta a travessia, como diz o título, numa barca, uma travessia narrada por uma protagonista que não se identifica e por personagens que não são identificados também. São algumas pessoas, 4, na barca. Uma delas, a principal, que é a protagonista, na verdade, é uma mulher com uma criança no colo. E a descrição
a história contada sobre esta mulher e a descrição dela carregando o filho é como se é feita de tal forma, com tal jeito de contar, o estilo da autora, da Lígia, é tão marcante que é como se você, pelo menos é esse o efeito que a leitura produz, você se sente na barca com esses personagens e vivendo o drama aqui relatado, que eu poderia contar, dá uma vontade incrível de contar, mas eu não gostaria de, para quem não leu, eu não gostaria de antecipar, até porque o conto é de fácil acesso. Então, só sei dizer que, no final do conto, você não sabe quem está delirando. Se é a narradora do texto, ou se é a mãe com o filho no colo, ou se é o leitor que começa a delirar também. É um final digno de obra de arte. Além desses dois contos, existe um outro conto também que eu leio várias vezes, já reli várias vezes, e ele me traz um momento de afetividade relativo à infância. Antes de ler, eu ouvi esse conto na antiga Rádio São Paulo, início da década de 70. A voz, o locutor que narrava a história, que lia a história, era o ator Sadi Cabral. E eu ouvia muito a Rádio São Paulo porque era uma rádio que transmitia radionovelas, né? Novelas no rádio. E eu sempre já gostava muito de histórias. E aquelas histórias no rádio me encantavam muito, despertavam uma imaginação. E, de repente, eu ouvi, desde o início, essa história no rádio, contada pela voz como eu já disse, do ator Sadi Cabral. E ela me encantou demais. Aí, anos depois, eu tive acesso a esse texto e essa história me encanta cada vez que eu a releio. Ela conta, numa noite de Natal, a saga, vamos dizer assim, de um garoto muito pequeno, numa cidade. É noite de Natal e ele vaga por uma cidade, ele vê uma casa em que o Natal é comemorado como se deve, com festa, com luzes, mas esse Natal para ele não existe. E o final também é de uma sensibilidade incrível. O nome desse conto é A Árvore de Natal na Casa do Cristo, do Fyodor Dostoiévski, o gigante da literatura russa. Foi a primeira obra que eu li do Dostoiévski, e as outras obras confirmaram o talento desse escritor nesse conto que foi meu ingresso na obra dele, na vasta obra do Dostoiévski. E também existem outras obras que, se eu for enumerar aqui, a gente vai avançar num tempo que não é o pretendido. Eu pretendo que o tempo aqui seja enxuto. Aí, por falar nisso, como vocês sabem, eu também escrevo, e quem escreve também vive o Natal, tem impressões sobre o Natal, e de repente essas impressões sobre o Natal a gente transforma em histórias. Uma delas, na vida real, fato real, eu ouvi que aconteceu numa cidade do interior paulista. Um Papai Noel, dessas pessoas que se vestem de Papai Noel e vão atender crianças, ele
foi distribuir balas em certo local nessa cidade. E ele programou um número de balas, uma certa quantidade de balas, que ele previa que ia ser o suficiente para previsão de crianças que ele ia atrair. E isso aconteceu. Um saco de balas, e começou a distribuir, mas, para surpresa dele, começaram também a aparecer crianças de todo lado. E quando as balas já estavam acabando, vinham mais crianças. E ele começou a ficar preocupado, porque ele ia deixar crianças saindo com balas e outras iam ficar sem balas, porque ele já previa que as balas que ele tinha não eram suficientes para atender a todas aquelas crianças que ficaram ao redor dele. E chegavam mais crianças. Só sei que, para encurtar a história, ele precisou sair correndo, porque as crianças que ficaram sem as balas, não foi suficiente para todo mundo como ele previa, começaram a se irritar com ele, se sentir assim, prejudicadas, porque viam outras crianças com balas e elas não, e chegaram ao ponto de, isso pode acontecer numa situação dessa, de atirarem pedras no Papai Noel. Eu conto essa história no conto As Balas do Papai Noel. Esse conto está postado no coletivo de blogs terceiramargem.org. Veja lá, está descrito com alguns lances assim de detalhes, acréscimos de ficção, para dar um molho à história, mas ela está bem real, bem como aconteceu. No conto, o Papai Noel, por exemplo, está num caminhão e ele estava com mais 2 pessoas, e quando a situação fica difícil, quando começam a faltar as balas, aí o ajudante do Papai Noel corre no caminhão e pé na tábua, e as crianças jogando pedras no Papai Noel. Mas é uma história que começou divertida, mas terminou preocupante. E o Papai Noel conseguiu sair ileso. Outra situação dessa de uma criança vagando numa noite dentro de uma história de uma noite de Natal. Eu criei um personagem também, que é uma criança, e a infância está muito presente nas histórias de Natal, porque por causa da sensibilidade, né? As crianças são a infância é muito sensível ao sonho, à fantasia, e o Natal seduz muito as crianças. Só que nem todas as crianças podem ter um Natal como a gente idealiza, como a gente sonha. E essa criança, ela fugiu de um orfanato. Ela saiu, vagou, entrou numa cidade e ela começa a viver o desamparo de que é uma criança sozinha numa cidade grande, de comércio efervescente, às vésperas de Natal. Há uma cena lá em que ela entra num shopping e, ao contrário, sem dinheiro para comprar as coisas que ela vê, os brinquedos que ela vê nas vitrines, existe esse efeito, a impressão de tristeza provocada nessa criança, e ela, em vez de ser recebida com afeto por outras pessoas que passam, ela é enxotada do shopping, porque pensam que confundem a criança com alguém que possa furtar algum objeto da vitrine, e ela volta para a rua. E nessa sequência ela vê outras coisas, e as impressões dela em relação ao Natal, que é possível para outras pessoas e que está longe
do alcance dela, é muito triste. E o final eu também não posso falar qual seja, porque é um final também que surpreende o leitor, é um final lírico, mas ao mesmo tempo amargo. Para uma criança, isso aguça mais ainda a sensibilidade do leitor. E você pode também ler esse conto. O título é O Natal de Mildinho. Está postado também no coletivo de blogs terceiramargem.org. Esses dois contos, As Balas do Papai Noel e o Natal de Mildinho, eu vou postar na minha rede social. Já está postado no blog, mas eu vou trazê-lo para minha rede social também para facilitar o acesso. Eu vou trazer na segunda-feira, As Balas do Papai Noel, e na terça-feira eu trago, a véspera de Natal, eu trago o Natal de Mildinho, para facilitar o acesso. E aí eu espero que você leia. Tá bom? O que eu queria colocar também a respeito dessas histórias de Natal é o seguinte: essas histórias, ao mesmo tempo que atraem a atenção da gente, de quem lê, porque contam uma narrativa criativa, uma narrativa que surpreende e que mexe com a nossa sensibilidade, ao mesmo tempo, essa história também faz a gente enxergar o mundo pelas contradições que o mundo oferece. Exemplo, o Natal é bonito, é feliz, é harmonioso, encantador para muita gente que tem o privilégio de ter o Natal como se idealiza. Mas essa idealização não alcança todo mundo. Não alcança, por exemplo, a mãe do Natal na barca. Não alcança o garoto de a árvore de Natal na casa do Cristo. Não alcança o personagem narrador do conto Missa do Galo. Esse privilégio também não alcança os personagens dos dois contos que eu descrevi de minha autoria, As Balas do Papai Noel e o Natal de Mildinho. Então, ao mesmo tempo em que a gente se encanta com essas histórias de ficção, baseadas ou não em fatos reais, a gente aprende, a gente tem a nossa sensibilidade despertada para coisas que afetam a nossa sensibilidade e que muitas vezes, no cotidiano, a gente nem percebe. Muitas vezes a gente, ocupado com as nossas agendas de trabalho, de realizações, de projetos, de sonhos pessoais, muitas vezes a gente não enxerga o outro, a gente não enxerga as condições de existência, de vida do outro. E o Natal é uma oportunidade para que isso aconteça. Tanto é que no Natal as pessoas parecem que têm a sensibilidade mais mexida, aguçada, despertada. No Natal surgem campanhas de arrecadação de alimentos, surgem campanhas de doação de brinquedos, campanhas de atendimento, de distribuição de cestas básicas, porque o Natal, ao mesmo tempo em que é formado por um conjunto de valores bonitos, ele também possibilita que a gente enxergue
que nem todo mundo tem acesso a essas coisas boas da vida. É como se o Natal, contando muitas histórias, bonitas ou não, alegres ou tristes, também mostrasse para a gente o que muitos estudos tentam mostrar, estudos sociológicos, e que não alcançam todo mundo, alcançam estudos esses sociológicos que alcançam um número restrito de pessoas. O Natal, com suas histórias bonitas ou contraditórias, que mostram contradições e condições sociais diferentes, privilegiadas umas e desgraçadas outras, eles falam essas histórias que mostram esses dois lados e que mexem com a nossa sensibilidade, falam mais com a gente do que qualquer discurso escrito ou falado. Isso acontece também em histórias contadas em filmes, no cinema, em histórias de Natal contadas no teatro. Por isso que a literatura, ela tem um poder vasto, imenso, variado e de alcances diversos, porque ela fala com a gente, ao mesmo tempo em que conta uma história, ela também traz mensagens. É por isso que a literatura, desde Dom Quixote, desde o Decameron, faz tanto sucesso. Por isso que a literatura não morre jamais, mesmo que as formas de contar histórias sejam novas, variadas, surpreendentes. Você pode ouvir uma história lendo um livro, uma história de Natal lendo um livro, ou pode ouvir uma história contada pelo seu amigo, sua amiga, numa mesa de bar, ou em casa mesmo, de que seja qual forma de ouvir uma história, e especialmente uma história de Natal, ela vai sempre mexer com a nossa sensibilidade e ensinar que as pessoas não vivem em condições iguais, que o Natal é bom para muitos, mas não para todos, e que o espírito de Natal esteja sempre presente para quem pode, e especialmente também para quem não pode, de uma forma ou de outra. E é assim que eu termino esta fala, desejando a você um Feliz Natal. Espero que você tenha gostado. Se gostou, espero também que você se inscreva no canal, @Escritor Araújo. Compartilhe, comente, dê o joinha, acione o sininho e até a próxima. Muito obrigado.